Olá pessoal, meu nome é Tainã. Eu sou Emanuel. Sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje a gente vai dar dicas do que fazer na vistoria. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e também assista os outros vídeos aqui do canal que tem muitas outras dicas para você que tá aí conquistando seu primeiro imóvel, tá bom? Vamos lá dar início? Vamos. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for para a vistoria, seja de MRV ou outra construtora, é ler e levar o memorial descritivo. O memorial descritivo, ele é dado para a pessoa assim que ela assina o contrato junto com a MRV. Então, todo mundo que compra um apartamento MRV ou de outra construtora tem que ter esse memorial descritivo. Nele vai ter informações sobre quais são os materiais usados, as medidas mesmo. Então, é realmente uma descrição do seu imóvel. A segunda dica é você agendar sempre a vistoria com tempo livre. Tenha sempre um tempo disponível para fazer aquela vistoria. Não vá fazer a vistoria na pressa, não é porque quem agendou a vistoria com você disse que é meia horinha será suficiente, não. Vá com tempo livre. Quem vai definir o tempo da vistoria é você e o tempo que você vai levar para avaliar todos aqueles itens que estão lá no memorial descritivo. Então vá com tempo livre para a vistoria. Outra dica é, se você tiver condições, contrate um engenheiro. Ah, mas eu não tenho condições. Mas sempre tem alguém que tem alguma pessoa que entende, né, dessas questões. Por que que a gente fala que o engenheiro é o melhor? Porque o engenheiro conhece das normas, né? Existem algumas normas que a construtora tem que obedecer e o engenheiro sabe. Mas lógico, se o seu pai, se o seu tio, seu amigo for pedreiro, ele pode te ajudar também. Agora na pandemia é um pouco mais complicado isso por conta da questão da aglomeração. Mas se você tiver condições, converse com a pessoa, vá só você. Se você comprou, no caso, a gente é um casal, a gente comprou junto. Então vai só um para o engenheiro ir, porque é uma questão que vai ser benéfico para você no futuro. Fazer uma vistoria bem feita com alguém que conheça. Se não for possível, preste atenção nas demais dicas que já vai te ajudar bastante, tá? Se não for possível contratar um engenheiro. A próxima dica é importantíssima para você. É importante você levar para a vistoria pelo menos uma garrafa de água ali de pelo menos 2,5 litros. Para quê? Para você poder testar o caimento dos ralos e das pias. Então é importante você ter água ali, caso a unidade que você comprou ainda não tenha água, consulte um engenheiro, veja com ele, mas leve sempre um balde ou uma garrafa com água para você poder testar esses caimentos. O que são os caimentos? O caimento é aquela curva que tem no piso, virada para o ralo, para você ver se a água está indo certinha no caminho que deve ir, para ela não ficar empoçada, tanto na pia quanto no ralo dos banheiros, da cozinha. Então é importante você lembrar sempre de levar uma garrafa com água ou um balde. Outra coisa que você tem que levar também, que você não pode esquecer, é um cabo de vassoura. Esse cabo de vassoura é para você testar tanto o piso, para você ver se o piso tem infiltração, se o piso está solto, se o piso de cerâmica está bem colocado, e o teto. Então você vai batendo com aquele cabo de vassoura e você vai ver a diferença do som de um piso que ele não está bem colocado, ele fica com um som um pouco mais rouco, de um piso bem encaixado. E o teto é a mesma coisa, você sempre dá uma batidinha no teto para ver se não vai cair nada, se o teto não tá fofo, se o revestimento do teto não tá fofo. Então leve também com você um cabo de vassoura. Outra coisa que é importante você levar também é uma trena. Para que a trena? A trena é importante para você medir as medidas da unidade que você comprou. Lá no memorial descritivo vai ter todas as medidas das paredes. Então é importante você levar a trena para ver se está tudo certinho de acordo com o que você comprou, de acordo com o que está no memorial descritivo. Outra dica também, dentro dessas questões do que levar, é um carregador. Para testar a rede elétrica mesmo. Você já testa todos os pontos. E aí leva um carregador mesmo de celular para você ir testando. Essa dica é fenomenal, porque a gente não levou e só depois a gente descobriu que poderia levar. Então, ó, uma dica muito boa para vocês. Outra dica super importante é prestar atenção nas janelas e nas portas. A janela precisa deslizar livremente, não pode ter nada emperrado nela. A porta, a mesma coisa. Sempre verifica se a porta está fechando da maneira adequada. O que é a maneira adequada? A porta tem que
fechar assim que você puxa ela. Você não pode fazer força. Se você faz força, é porque alguma coisa está errada e precisa ser consertada. Já as janelas, elas têm que deslizar livremente. Você tem que prestar atenção também na parte externa, se elas estão calafetadas. O que é calafetada? São umas espumas que tem para evitar que haja infiltração. Algumas vezes tá faltando ali um pouquinho de espuma e o que vai causar muito prejuízo depois para você, porque vai chover, aquilo vai virar uma bola gigante de infiltração. Então é importante você prestar bem atenção na parte externa no que se refere à janela, né, gente? A parte externa você não vai fazer vistoria, só do que estiver ali na janela. A porta, se tiver pegando alguma coisa assim, você tem que pedir para que eles deixem no nível certinho, para não deixar que isso vire depois uma bola de neve, um problema maior, porque pode arranhar o piso, enfim, entre outras coisas. Uma coisa importante em relação à porta é lembrar de sempre pedir para quem estiver acompanhando da construtora, estiver acompanhando você na obra, levar todas as chaves das portas. Porque para você testar se todas as fechaduras estão abrindo e fechando corretamente. Então é importante você testar isso lá, porque caso você aprove aquilo no momento, depois você não vai ter o que reclamar. Então lembre-se de testar as fechaduras e as chaves de todas as portas da unidade. Outra coisa que é importante você observar são os detalhes dos rodapés. A gente teve muito problema na nossa unidade. Os rodapés estavam danificados. Então olhe bem os detalhes dos rodapés, principalmente se o piso for aquele piso laminado de madeira. Flutuante, né? Isso, exatamente. Esses rodapés costumam se identificar com muita facilidade. Então lembre-se de olhar sempre os detalhes do rodapé e desses acabamentos para você não ter problema no futuro. Se tiver algum problema, peça para que troque todos os rodapés da unidade. A engenheira ou então a responsável fala, mas a gente não tem condições de trocar. Insista, eles têm que trocar, têm que entregar o imóvel de acordo com o memorial descritivo. Não aceitem remendas feitas com aqueles adesivos. Só se for uma questão de um arranhão, alguma coisa assim. Mas se for uma coisa muito alarmante, peça para trocar, eles têm que trocar, eles são obrigados a trocar. Outra questão muito importante relacionada ao piso como no nosso caso, por exemplo, nosso piso é flutuante. Então, em alguns espaços, eles tendem a afundar mais. Tem uma medida do que é razoável ou não. Se você verificar que aquilo ali está afundando demais, eles também têm que trocar a manta, colocar mais suporte mesmo para aguentar. Porque imagina, você está ali com aquele piso afundando, coloca uma cama em cima, alguma coisa, vai ficar meio esquisito. Exatamente, você olha se esse piso está afundando demais sempre no limite do rodapé. Então pise e olha a distância entre o piso e o rodapé, vê se não está um vão muito grande. Uma coisa aqui que é importantíssima, que eu acredito até que possa ser a primeira coisa que você deva avaliar, é sempre quando for começar a vistoria, comece com o checklist em mãos. Sempre vá olhando ponto por ponto do checklist e vistoriando lá na vistoria. Porque se você olhar toda a unidade depois você for marcar no checklist, pode ser que você esqueça de olhar um ponto ou outro que esteja lá no checklist que você esqueceu de olhar na unidade. Então, só para frisar aqui, quando a gente vai fazer a vistoria, eles colocam você dentro do apartamento e falam, faça a vistoria. Só que no final da vistoria você tem que assinar isso e tem que assinar um termo e você tem que ir depois checando. Antes de entrar no imóvel, você fala assim, olha, eu quero ter acesso ao checklist. Ah, porque não sei... Não, eu quero ter acesso ao checklist para saber o que eu vou ter que ver. E aí você vai e pede para ela antes de entrar no imóvel. Porque na emoção, a gente acaba esquecendo que tem esse checklist para ser verificado depois. Então, antes de entrar no imóvel, antes de fazer a vistoria, peça para o engenheiro ou para o responsável que estiver com você o checklist para dar início à vistoria de forma mais efetiva. Uma outra coisa que a gente teve problema também na nossa vistoria foram as mãos francesas das pias. Elas já são de ferro e não estavam bem pintadas. Então o que aconteceu? Que elas acabaram enferrujando. Então a gente pediu para a engenheira que estava acompanhando a gente na vistoria para que ela pedisse para a equipe pintar todas as mãos francesas e entregar para a gente pintadinha. Porque como fica embaixo assim, a gente acaba não vendo. Tanto que eu só fui ver na segunda vistoria esse detalhe, que não foi feita a pintura de forma correta e acabou enferrujando. Eles tiveram que também consertar isso. Outra coisa que você tem que observar é a pintura das paredes. Você tem que observar se tem trinca, se não tem trinca. E você pode fazer isso, se a iluminação estiver mais fraca, utilizando o celular.
Pega a lanterna do celular, encosta na parede, vai olhando se não tem muita ondulação, se existe alguma microtrinca lá na parede. Então vai com o celular, vai observando a pintura, se você vê algum defeito na pintura, se você vê alguma marca de infiltração na pintura é um problema. Então vai olhando, vê se está tudo no mesmo tom, se é o mesmo branco. Se você vê diferença, peça para pintar de novo o cômodo ou o apartamento inteiro. Não aceite se tiver manchas dentro da pintura. Mesmo que você vai pintar, peça para eles pintarem, darem um bom revestimento. Às vezes na pressa, o cara que tá lá pintando, às vezes quer pintar com pressa e deixa algumas marcas, alguns pontos sem pintar. Então observe bem essa questão da pintura na unidade. Uma coisa que a MRV coloca no checklist é a garagem. E aí muitas vezes fala assim, gente, mas qual que é a minha garagem? Porque no momento da vistoria, às vezes ainda nem tá Demarcada. numerado isso. E aí o que acontece? Você acaba deixando a garagem para lá. Mas é interessante. Aonde você vai ver qual que é a sua garagem? Primeiro, vai estar na sua certidão de matrícula, tá? Qual que é a sua garagem? Ah, não sei. A engenheira lá, ela sabe, ela tem que te informar qual que é a sua garagem. Então vai fazendo a contagem, ela vai mostrar, e aí se tiver alguma pedra rachada, alguma coisa, peça também. No nosso caso, nosso MRV, as garagens elas são demarcadas e tem as pedrinhas. Então é importante você ver que se não tá torta, porque algumas vezes o piso tá muito fofo e a pedra fica assim. Outra coisa em relação à garagem é ver se não tem nenhum poste no meio da vaga. Os postes e as árvores assim ficar entre as vagas, nunca no meio da vaga. Até porque vai ser difícil de você estacionar seu carro ali se tiver um poste. Então verifica se não tem nenhum poste ali no meio das vagas, se não tem nenhuma árvore também. Pessoal, essas dicas elas valem tanto para você que vai morar num apartamento assim que receber, ou para você que vai fazer uma grande reforma. Não é porque você vai fazer uma grande reforma que você não deva prestar atenção nos detalhes. Porque, posteriormente, na sua reforma, você pode verificar uma coisa que já poderia ter sido resolvida pela própria consultora e você não teria dor de cabeça. Muitas pessoas têm um problema com nivelamento de parede. Porque falam, eu nem vou prestar atenção nisso porque eu vou fazer uma reforma. Mas na hora de colocar móveis planejados, isso dá um problema danado. Na hora de fazer uma textura na parede, vai verificar lá que tá torto. Então é interessante a gente usar desse momento para exigir da construtora tudo aquilo que a gente comprou, tudo que está no contrato. Então, não é você ser chato, não é nada disso. A equipe da MRV e de outras construtoras, elas têm que estar disponível para consertar esses detalhes, tá? Então, você não é chato por querer que seu apartamento seja entregue da forma que você comprou, tá bom? Essas foram as dicas. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir, Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos esse vídeo. isso, e comenta aqui abaixo o que mais você quer saber sobre vistoria, sobre essa questão do primeiro apartamento, que a gente faz um vídeo depois explicando direitinho, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.